A gente, claro, segue falando sobre esse caso, né, que repercute na macro-região toda, até no país, né? Se tornou uma notícia a nível país, tudo isso que está acontecendo. Ximene Osório de volta com a gente, ela está também acompanhando toda a investigação. A gente ouviu aí na matéria do Luffy, né, Ximene, que ontem a Elizabeth Arrabaça chegou a passar mal no momento em que ela prestava o depoimento. Ela tinha acabado de ser presa, né? Chegou a passar mal. Qual a novidade em torno de tudo isso, então? Conta pra gente. Olá, Ximene, boa tarde, bem-vinda aqui. Oi, André, boa tarde para você e para todos que assistem ao Jornal da Clube. A informação é de que Elizabeth Arrabaça, que passou mal ontem durante esse depoimento aqui na delegacia, recebeu a alta hospitalar ainda na madrugada e foi trazida de volta aqui para a Divisão Especializada de Investigações Criminais de Ribeirão Preto, de onde nós estamos ao vivo. Aqui mesmo na delegacia, ela voltou a negar qualquer envolvimento na morte da professora Larissa Rodrigues, que tinha apenas 37 anos. Nós também conversamos pela manhã com o delegado, Dr. Fernando Bravo, que voltou a mencionar, a dizer o porquê tanto Elizabeth Arrabaça quanto o médico, o filho e marido de Larissa foram presos por suspeita de envolvimento por envenenamento da professora de Pilates em Ribeirão Preto. Vamos acompanhar esse trecho. Ela foi ouvida no decorrer do inquérito policial. Ontem nós demos o cumprimento, nós estávamos terminando todo o procedimento para encaminhar e fazer a comunicação para o Poder Judiciário. Quando ela passou mal, imediatamente chamamos o Corpo de Bombeiros, chamamos o SAMU, ela foi socorrida e foi encaminhada para o hospital. Passou a noite realizando exames, pela manhã ela recebeu alta e veio aqui para a delegacia. Agora nós estamos com uma equipe já levando ela para a audiência de custódia, ela vai ser apresentada para o juiz. É isso, tanto Dona Elizabeth Arrabaça quanto o médico Luiz Garnica ainda deverão passar por audiência de custódia. Nós não temos o resultado dessa audiência por enquanto, mas a gente segue acompanhando o caso. Inclusive, hoje de manhã, o doutor Fernando voltou a mencionar por que pediu a prisão deles, indicando que o laudo toxicológico indicou envenenamento. Quis dizer que Larissa teria sido morta envenenada pelo veneno conhecido como chumbinho, popularmente, né? E que uma testemunha garantiu à polícia que Elizabeth Arrabaça a procurou 15 dias antes para comprar esse produto. Vamos também acompanhar essa declaração. O laudo é conclusivo. Tá? Foi feito o toxicológico. No toxicológico é feita uma apuração para ver a causa da morte, se tinha algum elemento químico dentro dela e foi encontrada a presença de chumbinho. Né? Então, esse foi um fato decisivo na investigação. Se ali não concluísse pela presença de chumbinho, o médico legista tentaria ver se foi de causa natural. Então, foi um excelente trabalho do IML na apresentação e na localização do veneno. O dia da necrópsia, o médico legista não encontrou nenhum veneno dentro do estômago dela. Isso daí foi verificado. E aí é um indicativo que ela foi sendo envenenada aos poucos. Com o resto, isso daí corroborando com todas as informações que nós pegamos, por ter passado mal durante a semana, após a visita da sogra. Então, isso daí é um indicativo que ela, para nós, que ela foi envenenada aos poucos. André, mãe e filho negam a participação no crime, esse envolvimento todo, mas ambos vão responder por homicídio qualificado. Agora, Ximene, desde a morte da Larissa Rodrigues lá em março, né, a polícia já vinha ali ouvindo testemunhas, estava tudo muito estranho, né? Quem era muito próximo da Larissa não confiava muito na tese de que ela teria tirado a própria vida. Tudo isso veio aí através de uma investigação da polícia, né, Ximene? Exatamente. E o que chamou mais atenção ainda da polícia foi o comportamento do médico Luiz Garnica, no momento em que os guardas civis chegaram ao apartamento e detectaram a morte da professora. Ela foi encontrada caída, já sem vida, no banheiro desse apartamento na Zona Sul. Nós preparamos uma reportagem para contar toda essa história, que inclusive envolve também uma suposta traição. Larissa teria flagrado o marido com uma outra mulher. Vamos acompanhar.
Larissa Tali Rodrigues, de 37 anos, foi encontrada morta no dia 22 de março no apartamento onde morava com Luiz Garnica, na zona sul de Ribeirão Preto. O médico, de 38 anos, afirmou que chegava em casa e viu a mulher desfalecida no banheiro por causas não esclarecidas. Ainda de acordo com o registro da ocorrência, o médico disse ter colocado a mulher na cama para realizar procedimentos de urgência, até a chegada de uma equipe do SAMU que constatou a morte de Larissa. Agentes da GCM foram os primeiros a terem acesso ao apartamento do casal após terem sido acionados. À Polícia Civil, os guardas trouxeram elementos importantes. No depoimento, um deles disse que a irmã de Luiz a todo tempo se mostrava preocupada com limpeza, chegando a limpar o chão do quarto por dizer que havia líquidos provenientes do corpo no chão e que precisava limpar. Afirma que mesmo depois dele e do parceiro orientarem Luiz e a irmã sobre não poderem mexer nas coisas, limpar os locais e nem movimentar Larissa para fins de perícia, Luiz o tempo todo queria limpar algum lugar. Entrava no quarto e ficava encostando em Larissa. Disse ainda que Luiz forçava o choro e a simpatia dos guardas, tentando demonstrar muito sofrimento com a situação. Outro ponto que chamou a atenção do agente foi quando os investigadores chegaram ao local e pediram para Luiz descer. O mesmo queria tomar banho antes de receber os policiais e a irmã de Luiz sugeriu que ele trocasse de roupa, colocando a roupa com a qual ele socorreu Larissa. Desde então, laudos foram solicitados ao Instituto Médico Legal, também ao de Criminalística, para apontar as circunstâncias da morte da professora. Um primeiro foi finalizado, mas o resultado foi inconclusivo. Além disso, a Polícia Civil obteve depoimentos de amigos de Larissa que apontaram uma suposta traição. A personal teria comentado com eles que teria pedido o divórcio, mas que Luiz não concordava com a decisão. Eles estavam juntos há 18 anos. Inclusive, a vítima teria flagrado o marido com uma outra mulher. Esse vídeo mostra o carro do médico entrando no prédio da suposta amante, que também foi ouvida pela polícia. Dê um beijo nela e ela vai descer lá. Em depoimento, a estudante confirma ter um relacionamento amoroso com Luiz. A garota ainda relatou que na noite anterior à data da morte esteve com o médico. Os dois foram ao cinema. Esse encontro também foi fotografado por amigos de Larissa. Depois disso, eles teriam passado a noite juntos. Ela relata também que o médico deixou a casa dela por volta das 9 horas da manhã do dia seguinte e que logo depois recebeu uma mensagem de Luiz dizendo que a professora estava morta. Bom, uma notícia que tem várias camadas, é claro que a gente segue acompanhando. E agora, a Polícia Civil, também hoje de manhã, voltou a confirmar que vai pedir a exumação do corpo da irmã do médico, que morreu em fevereiro deste ano. A princípio, a morte foi constatada como infarto. Mas diante do cenário, de outras testemunhas, de informações que chegaram à polícia, a morte ocorreu do mesmo jeito de Larissa. Por isso, a Polícia Civil quer investigar também a morte da Natália Garnica. Ela era servidora pública na Prefeitura de Pontal, morreu, então, em fevereiro deste ano, a princípio como infarto. E é claro que a gente também vai acompanhar mais um trecho do que o delegado Fernando Bravo disse sobre a exumação desse corpo e por que a polícia quer investigar também essa morte. Um mês antes da Larissa morrer, a irmã e filho da Elizabeth também faleceu e as circunstâncias foram semelhantes. Isso levantou uma suspeita para nós. Não foi foi registrado como morte natural. E como as circunstâncias, os dois também estavam envolvidos, também era uma menina nova, sem relatos de problemas de saúde, nós precisamos checar isso daí para ver se teve, qual a real causa da morte da irmã. Bom, nós não conseguimos obter um contato com a defesa da Elizabeth Arrabaça, mas a princípio ele disse que não ia se manifestar sobre o caso, porque ainda está se apurando pelos autos, não teve teor inteiro aos laudos.
Mas o advogado de defesa do médico Luiz Garnica, Dr. Júlio Mocin, disse agora há pouco que vai pedir o habeas corpus. A polícia também voltou a afirmar como é que será o desdobramento dessas investigações. Porque agora, mãe e filho ficam presos temporariamente por 30 dias. Vamos ouvir. Com o laudo pericial, é um homicídio qualificado, tá? Pelo uso de veneno. E aí nós vamos analisar certinho até o término. Eu tenho 30 dias agora, esse prazo de prisão pode ser prorrogado por mais 30, para a gente pegar e analisar todas as circunstâncias. E aí, após isso, nós vamos encaminhar para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para o prosseguimento da segunda fase da persecução. Um caso complexo que a gente segue acompanhando, trazendo todos os detalhes para o nosso telespectador, não é mesmo, André? Com certeza, Chimene, até porque grande expectativa para a audiência de custódia que vai acontecer ainda hoje, né? E aí a gente vai saber se a Justiça vai manter essas prisões ou não, essa é a expectativa. Chimene, obrigado por enquanto. A gente volta a se falar ao longo dessa edição com qualquer nova informação. E para repercutir mais esse caso conosco no nosso núcleo de jornalismo, temos agora o Jean Alves, advogado criminal. Doutor, muito bem-vindo aqui, obrigado por ter aceito o nosso convite. Doutor, nesse tipo de crime, quando há suspeita de envenenamento, como é que a lei trata esse caso? Pode ser visto como um homicídio qualificado? Doutor, uma ótima tarde. Boa tarde, André, aos telespectadores do Jornal da Clube. André, antes de responder a sua pergunta, é importante que fique claro que a audiência de custódia, em casos de prisão temporária, ela é reservada a verificar se houve algum abuso de autoridade ou violência psicológica, especificamente no ato da prisão. Ela não se destina, então, a verificar a possibilidade de liberdade provisória nesse instante. Então, num primeiro momento, a prisão temporária será mantida, a não ser que seja comprovado, mas diversos vídeos já foram visualizados nesse sentido de que não houve qualquer abuso e, portanto, a audiência de custódia se presta nesse sentido. Em relação à sua pergunta, é importante que seja esclarecido que toda prisão temporária, como foi decretada neste caso, ela tem um pressuposto que é a fundada razão na autoria. Então, a morte dessa jovem, ela ocorreu, isso de fato revela a materialidade, ou seja, um crime aconteceu. Quando a polícia tem esse elemento de informação que vincula alguém como autor e alguém como participante, como é o caso, isso dá fundamento para a coleta de provas na investigação, que é o resultado da prisão temporária. Ou seja, há elementos de informação que vinculem essas pessoas que estão sendo apontadas pela polícia como possíveis autores. E diante disso, para se dizer que ele, como no caso era casado com ela, nós estaremos então diante de uma investigação. É importante que isso seja muito bem esclarecido, que ele terá a oportunidade do contraditório e da ampla defesa. Nós estamos no estágio inicial da persecução penal, mas estamos diante de um caso, na verdade, de uma investigação pelo crime de feminicídio. O crime de feminicídio, ele altera completamente a pena base. Lá no homicídio qualificado, se ela é resultante em um patamar, se ela se inicia no patamar de 12 anos, no feminicídio, ela parte já de 20 anos de reclusão, mais 1/3 do aumento pelo o emprego do meio de envenenamento, como possivelmente aí se está veiculando, que o laudo já comprovou nesse sentido, que a morte se deu em razão de envenenamento. Então, nós estamos, na verdade, numa investigação em razão de um feminicídio. Doutor, quando a polícia prende suspeitos que possam ter se unido ali para tirar a vida de um familiar, como no caso do marido e da sogra, isso pode pesar ainda mais na acusação? Na prática, sim. Pela lei, essas prisões processuais, que é a temporária e a preventiva, elas visam resguardar tanto a coleta de provas, ou seja, nesse momento estão sendo presos para que não atrapalhem, não ofereçam qualquer resistência à coleta secundária pela investigação. Então, a Polícia Civil já tem fundado essas ações, isso foi apresentada a um juiz de direito que decretou a prisão temporária. E no momento secundário, a polícia quer coletar mais provas para eventualmente realizar a vinculação dessas pessoas ou, enfim, esclarecer as circunstâncias. Uma persecução penal, o que se quer descobrir é a materialidade, a morte nós temos constatada, a autoria, a participação e também as circunstâncias que vão revelar não só a dinâmica de execução do crime, os meios empregados, mas também a motivação. Agora, essas prisões processuais, elas se destinam a resguardar esses elementos de persecução penal para que tanto a investigação quanto o eventual processo possam transcorrer sem qualquer resistência ou qualquer prejuízo por parte dos investigados.
investigados. Mas é importante que se esclareça que a motivação, a circunstância, isso que vem sendo revelado nesse momento, será objeto de apuração no processo. Então, a prisão-pena, que é aquela após a delimitação da culpa, crime contra a vida, vai ser julgado pelo Tribunal do Júri e isso será estabelecido quando do julgamento. Dr. Jean Alves, advogado criminal, agradeço muito a presença do senhor aqui com a gente no Jornal da Clube. É claro que o Dr. Jean vai colaborar conosco também ao longo dos próximos dias, porque a gente vai seguir acompanhando todos os detalhes, inclusive com novas informações às 6:50 da noite na segunda edição do Jornal da Clube. Doutor, muito obrigado pela presença aqui, viu? Sou eu quem agradeço, André. Obrigado.